Deslizamento de terra. Deslizamento de terra é, na verdade, apenas uma categoria dos chamados movimentos de massa. Processo divertente que envolve o desprendimento e transporte de solo ou material rochoso em costa abaixo. Os deslizamentos, assim como outros movimentos de massa, fazem parte da dinâmica natural de transformação e formação da crosta terrestre e estão relacionados também a fenômenos naturais como gravidade e variações climáticas. Acontece que, quando esses movimentos acontecem em locais onde ocorre ocupação humana, os resultados podem ser desastrosos. Em uma situação de deslizamento, casas inteiras, rodovias e tudo que estiver no caminho pode ser levado em costa abaixo ou acabar soterrado. O problema é que, na maioria das vezes, a situação poderia ser evitada. Embora o deslizamento e outros movimentos de massa sejam fenômenos naturais, alguns fatores externos relacionados à ocupação antrópica interferem decisivamente na ocorrência ou agravamento desses movimentos. O principal é a ocupação desordenada de encostas e morros que adicionam carga extra ao peso da massa sedimentada, já existente ali, e a consequente supressão da vegetação natural que deixa o solo ainda mais exposto à ação do intemperismo físico. Então, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre erosão. Então, a erosão todo mundo conhece, todo mundo estuda, só que eu queria falar um outro lado da erosão hoje, porque a erosão é um processo natural, pessoal. Todo mundo vê a erosão acontecendo na agricultura, na lavoura, só que a erosão sempre existiu. Como vocês estão vendo aqui, é um meio natural, a área é bem vegetada, e essa região também acontece processos erosivos. Só que vale destacar que os processos erosivos nessa região acontecem de uma forma lenta. Por exemplo, numa agricultura, num solo exposto, durante uma chuva torrencial, ele pode perder 1-2 centímetros de terra facilmente, se o terreno não for bem distribuído. E nessa região aqui, ele não vai perder solo tão facilmente. Aqui explicando mais sobre esse caso, que aconteceu um processo erosivo, foi um deslizamento de terra. Vocês podem notar aqui, ó, que essa região que eu estou, esse local que eu estou, é um lugar mais baixo. Mas ele não era mais baixo, aconteceu um deslizamento. Essa região aqui mais alta era emendada com essa aqui, ó. E houve um rebaixamento nesse terreno aqui, ó. Rebaixou desde daquele local lá até no outro lado. Na parte de baixo do terreno também fez diversas trincas e fraturas no terreno. Esse processo pode ter acontecido por fluxo de águas subsuperficiais, por falhas no solo profundo, sem uma estrutura forte que segura esse terreno. Então são diversos fatores que podem ter ocasionado esse processo erosivo, deslizamento de terra. Só que o intuito do vídeo era só destacar que o processo erosivo vai acontecer no meio natural, como aconteceu aqui esse rebaixamento do terreno, esse deslizamento de terra. Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho sobre os processos erosivos que acontecem no meio natural quando se implanta animais no terreno. Aqui vocês podem ver que está formando algumas ravinhas e esse processo está sendo acelerado. Aqui, ó. O que ocorre? Aqui no caso que nós estamos falando é do gado, que foi soltado gado nessa região. Esse gado ele toma caminhos preferenciais e forma esses carreiros aqui, ó. Só que quando ocorre uma precipitação, uma chuva torrencial, a água também vai percorrer esses caminhos que o gado percorre, que são mais rebaixados que os outros locais. Aqui vocês podem notar que o relevo é bem acentuado. Durante uma chuva torrencial, essa água ela ganha bastante velocidade. Aqui se formou algumas ravinas e esse processo tende a ficar cada vez mais acelerado. Formar, talvez, no futuro, um tempo mais longo, formar ravinas e posteriormente vassourocas. Bom dia pessoal, então como a gente está falando sobre o conteúdo de geografia de movimentação de massa, a gente vai explicar um pouquinho do que seria a movimentação de massa. Aqui nós temos um exemplo de movimentação de massa que é causada no meio antrópico, que seria causado pelo homem no meio natural também. Nesse caso aqui nós temos um exemplo de movimentação de terra, no caso, que aconteceu no meio urbano. Podem mostrar aqui movimentação de terra. No que consiste essa movimentação de terra? Essa movimentação de terra aqui, ela ocorreu por causa de chuvas. Então,
essa movimentação de terra é o que então? Ela é o deslocamento da superfície do terreno, no caso, para baixo. Então isso vai acontecer por causa da ação do homem e também como evento natural. Existem os eventos que são chamados as catástrofes. Quando um evento se torna catástrofe, ocorre quando tem casas perto de montanhas, de morros altos, e quando ocorre essa movimentação de terra, elas são atingidas e no caso vem ter vítima fatal, por exemplo, morte de pessoas. Então esse evento se torna-se uma catástrofe. Aqui é um exemplo de deslizamento, no caso seria natural, e aqui a gente vai ter mais um exemplo de um deslizamento que aconteceu a um longo prazo já. Tipo, o nosso cinegrafista filmar aqui para nós. Aqui houve também um deslizamento que o terreno é meio íngreme, então já ocorreu vários longo períodos de tempo. Só que a vegetação ela já dá conta sozinha de recobrir. Esse aqui também é um deslizamento que ocorreu, acontece por causa de que ele está num terreno íngreme e também esse terreno ele se desintegra e vem para baixo da superfície do terreno. Então é isso, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês a respeito do deslizamento de terra ou desbarrancamento, como a gente conhece. O que acontece? Quando acontece grande quantidade de chuva ou altos índices pluviométricos, o solo chega a ser saturado. O que é? Após ser saturado, ocorre o escoamento superficial e o subsuperficial. Quando acontece o subsuperficial ou o escoamento de Piper, como a gente conhece, o solo começa a ser mais carregado facilmente. E acontece isso, desbarrancamento ou deslizamento de terra. Isso é muito comum em áreas rurais. É um processo natural. Em determinados tipos de solo ele é mais suscetível ou não. Aqui os solos de Guarapuava, como a gente sabe, são solos mais profundos, os chamados latossolos. Um exemplo mais dinâmico seria solos da região norte do Paraná, solos mais do centro-oeste brasileiro, que são solos mais arenosos, são muito mais suscetíveis à erosão e a deslizamento de terra, se não for feitas ações preventivas. Esse é um exemplo bem prático aqui, pessoal, que a gente pode ver uma rodovia bem movimentada da cidade de Guarapuava. Aqui uma rede de drenagem que já foi totalmente obstruída, danificada por um deslizamento de terra. E se caso nada seja feito, o que vai acontecer? A vida útil dessa rodovia será comprometida. Quanto mais tempo vai se passando, ao longo do tempo, será necessário mais recursos financeiros, uma ação mais intensiva por parte do poder público para recuperar esse local. Com a construção da via, aqui a gente pode observar que acelerou o processo de desbarrancamento dessa região. E, no modo geral, quando a gente percebe a desvalorização de terrenos, quanto mais vai se distanciando dos centros, isto é, as regiões mais periféricas das cidades, são solos com menor valor de mercado, acontece muito de ocupação inadequada e a retirada da vegetação nativa. Isso facilita com que haja desbarrancamento e deslizamento de terra. E, consequentemente, vai atingir quem? A população mais carente, a população que não tem condições de se abrigar, de encontrar áreas melhores, áreas que possam ser habitadas sem correr risco. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui fazendo um vídeo para dar uma explicada para vocês sobre o acontecimento que aconteceu aqui em Laranjeiras do Sul. Então aqui é a cidade de Laranjeiras do Sul, para quem não conhece, ela fica aqui no Paraná. Estamos aqui, essa aí é a Avenida Ivan Ferreira do Amaral, ela fica nos principais acessos, ali tem o trevo principal, então ela está essa avenida aqui é o principal acesso pela cidade, um local muito movimentado, tem uma grande especulação imobiliária, questão de loja, muito bom para o seu local. Estou aqui para explicar o que?
Aqui vocês estão vendo atrás, hoje não pode ser tão claro porque ele teve um crescimento de uma vegetação por cima. Mas aqui no ano de 2013 ele teve um grande deslizamento de terra e ficou até muito famoso, infelizmente, por a morte de 2 pessoas. O que aconteceu aqui? Aqui, por causa de ter uma grande especulação imobiliária e tudo mais, há um tempo atrás foi feitas as construções. Vocês estão vendo lá embaixo, aqui nessa parte aqui, ó, antigamente esse terreno era todo cheio assim, ó, de árvore, de vegetação e tudo mais. O pessoal, o que ele fez? Ele fez a limpeza desse daqui, deixando o solo exposto dessa maneira, cortando o barranco e deixando ele num íngreme reto. O que aconteceu? Foi no volta de junho, 20 de junho de 2013 que aconteceu esse deslizamento. Mais ou menos uma semana antes começou uma chuva muito forte. O que aconteceu com o quê? Com essa vegetação aqui de cima, aqui ó, essa região aqui mais de cima, acabar descendo para baixo. Depois eu vou estar virando a câmera, vocês vão ver com mais clareza. O que aconteceu? Aconteceu com a chuva, acabou fazendo com que a terra viesse abaixo e descesse. Acabou soterrando essa garagem de carro, mais uma revenda multimarcas da Fiat aqui, mais uma casa agropecuária. E no fundo dessa casa agropecuária tinha uma moradia. Essa moradia foi a mais atingida, teve a morte de uma menina e de uma mulher. Então aqui um deslizamento hoje já foi, depois de muito tempo, interditado. Essa garagem de carro aqui foi reaberta, do lado de lá eles estão reconstruindo e do lado de lá ainda está interditado. Eles fizeram uma medida de contenção aqui, olha, eles fizeram a plantação, fizeram uns íngremes aqui, fizeram a plantação de arbusto para tentar evitar novos deslizamentos. Aqui na imagem não vai dar pra ver bem, mas ó, pode ver até aqui em cima, aqui ó, aqui tem uma casa, lá no canto também, lá em cima, eu vou estar mostrando para vocês, tem outra casa que ainda corre risco, quem sabe depois de alguns dias de chuva acontecer um novo deslizamento. Estamos aqui de novo, vou estar mostrando para vocês aqui onde que foi o deslizamento que aconteceu. Então o que acontece? Antigamente, essa região ali ó, era toda aqui, tudo cheio de mato. O que o pessoal fez? Fez a limpeza e fez o corte reto para fazer as construções. O deslizamento ocorreu daquela região lá em cima, com o que fez que a terra descesse toda aqui. Hoje eles fizeram umas medidas de contenção aqui, plantaram grama, o arbusto nasceu bastante, um terreno sólido, fértil, acabou meio preenchendo e segurando um pouco dessa terra para não ver novos deslizamentos. Aqui estão vendo, ó, tem uma nova construção que o pessoal fez, essa construção está sendo realizada ainda, essa aqui foi reinaugurada, essa loja de carros. Para você ter uma ideia, antes a terra desceu aqui, invadiu até esse terreno aqui. Aqui também eles estão reconstruindo e para o lado de lá ainda está interditado. Ó, aqui estamos em outro ponto, aqui mostra bem certinho de onde que foi o deslizamento. Foi essa região aqui que veio para baixo e acabou soterrando as outras. Aqui você tem uma ideia, aqui também ó, aqui tem moradias, essas moradias foram interditadas no dia, ficaram alguns dias e depois os moradores acabaram retornando. Então aqui foi o local mais assim que teve o maior impacto, maior destruição. Então acontece, aquela forma ali era toda dessa continuidade até em cima. Árvores, vegetação, arbustos e tudo mais. Foi feita a limpeza para a construção. Aqui ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui ainda está interditado, o pessoal não mexeu ainda. Aqui aconteceu o deslizamento de terra. Vou estar mostrando aqui do lado para vocês. Aqui onde que é como era antes. O local era dessa maneira. Lá no fundo vocês vão conseguir observar, lá naquela região lá é que tinha uma casa, onde acabou sendo soterrada e que estavam as 2 pessoas que, infelizmente, pela fatalidade, acabaram perdendo a vida. Aqui você também teve um deslizamento e foi na mesma época da área anterior, né? No ano 2014, no evento de grande magnitude de chuvas. Nessa área aqui, você teve um processo um pouco diferente. Lá era totalmente natural, bem vegetada. Aqui você tinha a prática da silvicultura, ou seja, a gente tinha uma plantação de eucalipto nessa área. E na mesma época ela acabou cedendo. Reparem também que a gente tem a rodovia passando aqui, a BR-373.
Então essa construção dessa rodovia vai causar um processo chamado de corte na vertente, ou seja, ela vai alterar a dinâmica natural da vertente. Então ela já vai ter uma influência antrópica para acontecer, mesmo sendo uma área vegetada. Reparem que lá bem no alto a gente ainda tem alguns remanescentes de eucalipto, certo? Que ainda sobraram dessa época. Então, inicialmente a gente vai falar sobre um deslizamento em uma área vegetada, ou seja, natural, sem ação antrópica. A gente pode ver aqui no vídeo que ela é uma área bem vegetada, tudo fechada, porém você consegue perceber uma cicatriz, digamos assim, no meio dela. Reparem, essa cicatriz foi fruto de um deslizamento de terra que aconteceu no ano de 2014, quando aconteceu um evento de muita chuva. Esse evento, ele choveu cerca de 500 milímetros em 3 dias. Ele acontece com uma decorrência mais ou menos a cada 40 em 40 anos. Então tinha acontecido um na década de 70 e aconteceu esse agora. Daí, com esse evento de muita chuva, teve vários pontos de deslizamento. Esse é um deles, uma área totalmente vegetada, natural, que aconteceu esse deslizamento.